Mas é isso aí, tá? Tá aqui, já tá o nosso querido CCBano, o CCBaninho tá ali, tá de terno e gravata, porque ele é um CCBaninho típico, né? E ele vai entrar na live agora hoje aqui para fazer umas perguntas, vai questionar o Josafá. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, a paz de Deus. Amém. Uma breve apresentação, né? Boa noite para você aí e para os seus inscritos aí. Eu sou Michel Januário, eu tenho 3 canais aqui no YouTube. Eu tenho o canal Mentes Maiores, onde eu falo sobre política e religião. E eu tenho o canal também Desfrute, onde eu falo de cotidiano da minha vida. E eu tenho o canal também, o Infundado, né? Que é um canal, assim, basicamente só para bater em crítico mesmo. Só para confrontar crítico mesmo. Eu já sou bloqueado aí nos 2 ou 3 aí críticos aí, canais de críticos aí, por causa das minhas contestações, né? Sou bloqueado nos canais deles aí. Tá certinho, é isso aí. Irmãos, o irmão, ele já entrou em algumas lives minhas aqui, mas ele não tá aqui para me alisar não, tá? São perguntas mesmo que ele reuniu, as perguntas de verdade, que ele reuniu daí do universo anticrítico, né? Vai fazer as perguntas aqui. Irmão, eu fiz alguma sugestão de alguma pergunta sua? Você tá livre para fazer essas perguntas? Essas perguntas foi eu mesmo, né, que elaborei, né, tendo em vista aí porque eu faço também umas chacotas aí com alguns críticos, né, certas outras chacotas eu vou até lançar ainda mais para frente, né, porque tem coisas até que eu acho engraçada, mas se não fosse trágico, né, essa situação dos CCBanos saírem por depressão. Você é da CCB? Eu sou da CCB, eu atualmente estou Isso, eu sou da CCB. Porque disseram que esse aí não é da CCB, não. Você é da CCB mesmo. Você frequenta lá, é batizado lá? Sou assim, batizado da CCB. Eu sou ali da CCB de Jardim do Cerrado aqui de Goiânia. Cerrado 4. É o operador Irmão Salmin. Eu, inclusive, fui auxiliar da porta durante todo assim, o retorno da pandemia. Eu que fui auxiliar da porta, né? Depois que voltou o normal, né? Eu pedi os porteiros que já eram de idade, estavam na lista de risco, eles estavam voltando, né? Aí eu pedi para sair, né? Para eles retomarem o lugar deles, né? E aí foi o que aconteceu, né? Eles estavam com medo de retomar o lugar, né? Porque estavam no grupo de risco. Beleza, irmão. Então vamos lá. Vamos aí fazer as perguntas aí. O irmão vai fazer algumas perguntas aqui para mim e eu tô aqui para responder elas, tá? Vamos lá, pode começar. Só para ratificar, né, que as perguntas não são a título de crença, né? Porque senão a gente ia ficar aqui a noite inteira, né? Porque eu creio na revelação da palavra, você não crê. Então a gente ia ficar aqui a noite inteira, ninguém ia convencer ninguém. Então são mais perguntas a respeito de fatos mesmo. Certo. Vamos lá. A primeira pergunta aí que eu acho que todo mundo, né, quer saber dos CCBanos, porque não é todo mundo aqui do Brasil, quem te conhece a sua história, né? E aí a pergunta primeiro, para a gente começar, a pergunta leve, né? Com quantos anos você se batizou? Com quantos anos eu me batizei? Isso. 23 anos em 2001. Batizei no dia 16 de junho de 2001, com 23 anos. Isso. A segunda pergunta, quando notou que algo na CCB não estava certo? Deixa eu separar aqui. Essa pergunta, né? Quando notou que algo na CCB não estava certo? Bom, isso não dá para dizer exatamente o momento que a gente vê algo certo, porque a gente vai vendo coisas, pedaços. A gente vai vendo. Eu fui convertido e eu fui para a CCB, né? Porque os meus pais eram da CCB, eu não conhecia outra igreja. E à medida em que eu fui para a Congregação Cristã no Brasil, foi o mesmo momento que eu comecei a ler a Bíblia. E eu, na minha inocência, quando não via alguma coisa certa, eu ia perguntar para o cooperador ou para o ancião. E foi quando eu fui começando a perceber que eles não gostavam de ser perguntado, principalmente coisas que estavam na Bíblia. Eles falavam para ficar em paz. Irmão, fique em paz, vai orar a Deus, né? E algumas vezes eu fiz isso, mas não foi
para tentar atacar nenhum deles, era mesmo para tentar entender. Eu queria que eles me explicassem e eles não tinham explicações. Inclusive um diácono da minha comum, no Parque Neide, que é um dos mais antigos que tem em São Paulo, um dos mais respeitados ali, ele me orientou a ler a Bíblia abrindo em qualquer lugar. Ó, Josafá, para você não entrar em confusão, porque as pessoas que lêem a Bíblia, elas entram em confusão. Você deve ler a Bíblia, mas você pega e abre. Aonde cair, é ali que você tem que ler. E pronto. Né? E eu ignorei esse conselho, que eu achei ele muito esquisito. Então, foi aos poucos que eu fui vendo coisas que não estavam encaixando na CCB, como a CCB é a graça de Deus, que só lá tinha salvação, que no começo eu também acreditava nisso. E essa foi uma das primeiras barreiras que foram caindo, porque eu fui tendo contato com pessoas de outras igrejas e eu me perguntava como que essa pessoa não vai se salvar, por que que ela não vai se salvar? E eram pessoas que davam testemunho melhores do que muitos irmãos da congregação que estão no Brasil. Então, isso é gradativo, tá? Não dá para dizer foi em determinado momento, foi em determinado dia, né? Isso é gradativo conforme você vai ouvindo as pregações, comparando com a Bíblia, e aí você vai vendo que tem alguma coisa errada, tá? Mas isso leva um tempo, ok? A terceira pergunta, né? Você queria ou se frustrou por causa de não ter alcançado o cargo na CCB? Se eu queria... se eu queria cargo e eu não alcancei, aí eu fiquei frustrado, é isso? Isso. Se você queria também, né? Talvez você não queria, né? Ou não, se você se frustrou por não ter alcançado nenhum cargo ali. Eu fui batizado em 2001 pelo ancião Cláudio Codonha. O Cláudio Codonha ainda que me batizou. E do meu batismo, a profetada que ele soltou lá, né? E eu fui para me batizar porque eu estava convertido. Na profetada, ele dizia: todos que estão sendo batizados aqui, né? Deus vai colocar aqui em cima. Deus vai colocar aqui para estar no nosso lugar atendendo. Então, essa promessa todo CCBano recebe, porque ela é muito frequente nas pregações da congregação cristã no Brasil, tá? Então, eu tinha aquele desejo por conta dessas profetadas que acaba entrando em nós. E, paralelo a isso, entrou em mim o desejo de ler a Bíblia, como eu comecei a estudar muito a Bíblia, e isso encaixava, né? Ou seja, você tendo o conhecimento da Bíblia e ao mesmo tempo você tendo a promessa de que você vai para o ministério, e isso encaixa. Então eu até determinado momento eu achava que era coisa de Deus. Óbvio, foi bem no batismo, eu estava novinho ali dentro. Mas diferentemente de alguém que fica lá dentro por 10, 20, 30 anos esperando o cumprimento da palavra, eu desde o início já comecei a questionar. Ou seja, eu tive um comportamento e uma postura totalmente diferente de quem está esperando alguma coisa, receber alguma coisa. Porque eu pensava, se for de Deus, vai cumprir. Se não for, eu não preciso, eu nunca bajulei ninguém, eu nunca fiquei indo atrás de irmãos de ministério. Quem me conhece, que me conhece da minha vida, né, que no caso, ele estiver assistindo aqui, ele é testemunha e sabe do que eu estou falando. Nunca fui atrás, ou seja, ao contrário, eu questionava, não questionar de ir lá enfrentar o irmão, não era para ela enfrentar o irmão, eu ia lá para perguntar mesmo, né? Então, desde os 23 anos, ali com os 25 anos, 2 anos de batizado no máximo, eu já estava com muitos questionamentos e já não era muito bem visto. Então, é diferente do camarada que fica lá dentro esperando o cumprimento da promessa, da palavra, eu vou ter ministério lá dentro, e aí o camarada fica omisso a tudo, baixa sua cabeça, se transforma em alguém servil ao ministério, que essa não foi a minha colocação. Então, se tiver um homem aqui da CCB e disser que ele não recebeu uma promessa de que ele ia ter ministério na CCB, é raro, tá? É muito pouquinho. A maioria tinha. Mas eu não me frustrei, irmão, porque eu não fiquei esperando nada. Eu não fiquei parado, eu vou ficar aqui esperando o ministério. Muita gente via isso em mim. O meu jeito, eu falo muito,
eu gosto de falar da Bíblia, eu pregava a palavra lá, então muita gente gostaria que eu fosse para o ministério. E alguns ficaram decepcionados até com a minha atitude, o meu jeito de enfrentar a CCB, de enfrentar o ministério, porque desde cedo, eu faço o meu trabalho crítico aqui, tá? Porque eu já estou aqui há 15 anos, tá? Então, o meu comportamento sempre foi do enfrentamento. Eu acho que o que está em mim sempre foi essa linha mesmo de correr atrás do que é certo e não ficar esperando as coisas andar como ensina na congregação que você no Brasil. Tá boa assim a resposta? Ou você quer complementar mais alguma coisa sobre isso? Eu não sei se travou aí para os meninos aí, porque para mim que a sua entrada travou um pouco. Eu não sei se travou, se os meninos puderem colocar no comentário aí que travou, talvez a sua internet ou a minha que tá dando problema. Não, mas eu acho que não travou não, que senão eles tinham falado. Tá, então, só para ratificar, isso aqui não é um debate. Se quiser, outra hora a gente pode fazer um debate, aí a gente vai na Bíblia, né? Aqui está sendo como se fosse no judiciário, né? A gente tem as perguntas, né? Tem as perguntas e tudo. Então, assim, na CCB, quando alguém sai, a gente, né, já imagina que fez alguma coisa errada, né? No seu caso, a quarta pergunta, você saiu por causa de pecado? Isso é o que todo mundo sempre pensa, né? Por isso que eu aconselho as pessoas, quando eu tô aqui nos meus vídeos, eu falo, se você for sair, faça uma carta, publica nas suas redes sociais, alguma coisa, dizendo o motivo que você saiu. Não, eu não saí por pecado, não cometi nada. Aliás, eu saí de lá com liberdade. Com liberdade. Eu perdi a liberdade por 2 meses, por causa de uma mentira que inventaram contra mim. Não é nada de pecado, tá? É outra coisa. É outra coisa que eu preguei a palavra num bairro vizinho ao meu. Eu tava lá, eu preguei a palavra. E um dos anciões que muito me perseguiu inventou que eu me passei por alguém do ministério de outra cidade. Falei, quem que vai se passar por um estranho na comum vizinha, que é onde eu tô todo dia? Falei, inclusive o cooperador me chamou pelo meu nome 3 vezes. Ou seja, né, foi investigado e aí viram que era tudo uma maracutaia e o ancião mais velho veio aqui na minha casa várias vezes, me pediu desculpa, perdão, voltou a minha liberdade e depois de um tempo eu saí porque eu quis sair, porque não dava mais. Aliás, o último culto meu, eu saí de lá arrasado de tanta tristeza e chorando, porque porque a gente tem amor ali por aquele povo. A gente ali tá minha família. E quando eu saí naquele dia, eu sabia que eu estava saindo para nunca mais voltar, né? Então, você sente como se fosse o coração partindo, né? Mas eu não saí por causa de pecado, não cometi pecado nenhum, tá? Então ninguém vem me acusar de que eu saí porque era um pecador, que isso é mentira. Vocês sempre, os críticos sempre reclamam, né, do tratamento que a gente dá a vocês, né? Porque saiu e tudo. Então, assim, eu coloquei essa é a quinta pergunta aqui, justamente para isso. Porque, irmão, a maioria é porque o CCB é um idólatra. O idólatra, ele não entra na cabeça dele de que uma pessoa pode sair da CCB sem ter cometido pecado. Ele fala, não, se saiu, é porque cometeu algum pecado. Porque na cabeça dele não entra que alguém possa rejeitar a CCB. Que alguém possa dizer assim, não, eu não quero mais ficar aqui. Então, eles acabam falando, não é possível. Essa pessoa tá aqui, ó. O irmão tá comentando um caso que eu fui levado no ministério. Isso aqui, ó. Esse irmão Ademir é da cidade de Pindamonhangaba. Ele saiu, mas ele estava na época. E é bom, porque ele é da cidade, ele é testemunha. Ele falou, eu estava na reunião do ministério esse dia, que falaram que o irmão Josafá pregou no bairro Cidade Jardim. Exatamente. Gente, é o bairro do lado. Os dias de culto, que não tinha culto na minha comum, eu ia lá. Todo mundo me conhecia. Como que eu vou me passar por um estranho? Se todo mundo me conhecia lá. Se o próprio cooperador me ofereceu a palavra 3 vezes, ele não ia pregar naquele dia, ele não ia pregar. Ele falou, irmão Josafá, tá com você a palavra. Eu falei, não, irmão, eu não tenho ministério, é o irmão que prega. E ele insistiu, eu fui lá e preguei. E daquele meu jeito que vocês veem aqui, um jeito
uma pregação bíblica, uma pregação cristocêntrica, todo mundo de olho aberto, né? Ou seja, eles não estão acostumados a ouvir aquilo, né? E depois daquilo, os camaradas que já me perseguiam, eles ficaram com raiva, a gente não pode deixar ele ficar pregando. Aí inventaram uma mentira, e essa mentira caiu por terra, né? Porque na reunião, os acusadores não tiveram coragem de aparecer na reunião. Eu falei, cadê os acusadores? Por que eles não vieram? Sem acusador, sem testemunha, sem prova, né? Mas a gente já tá com a decisão tomada, né? Mas eu falei muita coisa lá. E passou 2 meses, vieram em casa me pedir desculpa e perdão. Ancião mais velho, Vladimir Campanhola, veio aqui na minha casa 4 vezes. Em uma das vezes que eu não estava, ele disse que veio com todos os anciões aqui para entrar na minha casa para me pedir desculpa, né? Eu não estava na época, né? Eu tinha saído, né? Então eu saí com a minha honra em paz, intacta, tá? Então esse negócio de dizer que a pessoa sai da CCB porque pecou, isso já foi, meu querido. Tem muita gente saindo da congregação hoje, tá? Tem muita gente saindo por conta do evangelho. A congregação cristã no Brasil não prega o evangelho, tá? Ela não prega o evangelho, e isso está cada vez ficando mais claro, mais notório, e tem muita gente saindo daí, tá? Por conta da falta do evangelho. Então, os CCBano, eles costumam dizer que se a pessoa saiu é porque pecou, traiu a esposa, ou cometeu algum tipo de pecado, né, grave, tá? Isso, meu querido, não procede mais. Muita gente está saindo por falta do evangelho na congregação cristã no Brasil, que não está pregando. O Radan caiu, tá, gente? Não foi eu que derrubei ele, não. E tem mais perguntas aí, tá? Pelo que ele me falou lá no WhatsApp, tá? Tem mais pergunta pesada, forte, tá? Então eu peço que vocês fiquem aí que a gente vai responder todas, tá? Para tirar dúvida dos CCBanos, porque vem umas perguntas, né, para mim nos vídeos, que é umas perguntas estúpidas que eu falo, como é que eu vou responder isso aqui? Né? Eu vou ficar perdendo meu tempo? Então, né? Ele falou para mim, ele que me procurou, falou, eu já tem umas perguntas boas para te fazer aqui, você tem coragem de responder ao vivo? Eu falei assim, tenho, pode vir, não tem nada para esconder. Tá aqui o Radan, ele caiu, mas ele já tá voltando, ele tá arrumando ali, ó. A hora que tiver o que aí, você faz um joia aí, irmão. Eu já coloco você, tá? Entrevista coercitiva aí, ó. Tá aí o irmão Radan. E desculpa, aí aqueceu meu celular aqui. Amigo. É a 5ª pergunta que você falou, né? Vamos ver aí. Se tiver um CCBano aí para querer entrar depois, ou entrar para corroborar com a pergunta, ou seja, ouve a pergunta e questiona, pode entrar aqui, irmão. Tá? Mas tem que ser CCBano, não entra o apoiador do canal. Tem que ser o CCBano. O Radan travou a live. Eu vou colocar aí, ó, link para entrar na live. Gente, é para entrar o CCBano, tá? A pessoa para entrar aqui, para me apoiar, é legal, é lógico que eu vou gostar, né? Mas o espaço é para o CCBano me questionar, tá? É para ele vir aqui para cima de mim, tá? A ideia é essa. Tem muitas perguntas aqui, pessoal, que é interessante para vocês ouvirem, tá? Ele separou umas perguntas aí que não é pergunta mansa, tá? Não tá aqui para me passar pano, não, tá? Tem perguntas aqui da turma do Arca CCB também, tá? Vai entrar a pergunta do Arca CCB aqui e a gente vai responder, que é aquela turminha lá, né? Aquela turminha não, tem um sujeito lá, né? Que o camarada mente mais que não sei o quê. Então eu vou ter que responder aqui, tá? Para poder frear aquelas mentiradas que aquele camarada conta lá no canal dele. Ok? O Radan tá tentando se arrumar lá, ele já entra aqui também. Eu vou fazer o negócio aqui, mas eu não vou falar agora para não atrapalhar, né? Mas eu vou fazer uma coisa aqui ao vivo para mostrar a mentira daquele camarada do Arca CCB. Eu vou fazer ao vivo aqui para vocês, tá?
para a gente mostrar a fraude que é aquele sujeito, ok? Tá aqui o Radan, vou colocar ele agora aqui na live. O Radan tá caindo. Tá, segue aí o Radan na live. Tem muito tempo que eu tô esperando para fazer essa live aqui, entendeu? Eu achei desde o começo eu poder fazer essas perguntas. Você bateu de frente a frente, não tá dando certo. E vamos ver se a gente consegue, né? Acabar. Lá, pode a quinta pergunta é a seguinte, né? Já que vocês reclamam tanto que a gente fica desmenosprezando vocês, né? Eu queria entender quais os motivos de saída da CCB que os irmãos imputam, né? Para desmoralizar quem sai, na sua opinião. Né? O que a gente imputa em vocês aí e quando vocês saem para desmoralizar vocês? O que vocês acham, na sua opinião, né? As pessoas lá, eles imputam o seguinte: se saiu é porque, primeiro, pecou. É isso que dizem. Pecou. Segundo, queria ministério, não conseguiu. Gente, para pensar. Quando eu comecei a criticar a CCB, eu tinha lá meus 25 anos, 26 anos. Se alguém está esperando o ministério, ele vai ficar no mínimo uns 20, 30 anos aí esperando, né, o cumprimento da palavra. Ele não vai começar a criticar, tá? Então, eles sempre dizem isso aqui. Ou o camarada pecou para sair da CCB, ou ele queria ministério e não conseguiu. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que é esses dois aí. É esses dois pontos aí que é o mais... que é o que pega mais, que ele sempre fala a mesma coisa. Mas não tem um que para pensar assim, poxa, será que ele não está falando a verdade? Porque o meu caso foi Bíblia, gente. Eu comecei a ler demais a Bíblia, eu peguei amor na Bíblia. E qualquer um que começa a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia, ele cansa de ficar vendo aquelas pregações da CCB. Tá? Hoje eu estava vendo uma pregação aqui, que eu vou fazer uma análise aqui para vocês depois, a azeite na botija, Eliseu. Que tipo de pregação que vocês acham que o pregador fez, gente? O cooperador? Qual tipo? Não, entrou alguém aqui, Deus manda dizer, eu vou multiplicar alguma coisa na sua vida, eu vou te dar. Cansa, isso não é evangelho. A CCB diz que fala de salvação, mas ela não fala de salvação. Falar de salvação é falar de Jesus, é falar da morte, da cruz, do evangelho. É isso que é falar de salvação. Não, a igreja fala de salvação, eles falam de se salvarem. É diferente. Como? Mediante as obras. Quando? Talvez naquele dia, no último dia. Talvez eu vou me salvar. Né? Então, irmão, eu acho que... É esses dois motivos que ele sempre aponta. Ou o camarada pecou, ou o camarada queria ministério e não alcançou, né? Ou seja, é outra coisa. O CCB não idolatra tanto o ministério da CCB que ele acha que todo mundo quer aquilo e se não der para ele, ele sai para ir procurar em outro lugar. Eu acredito que é isso aí. Para vocês terem uma ideia aí do que tá rolando nessa live aqui, eu tô fazendo essa live aqui de dentro do congelador de casa aqui, o celular tá esquentando demais. Saiu por revolta, né? Não, aqui todo mundo... Outra pergunta. Josafá saiu por revolta. Boa essa aqui, porque eles falam isso. Agora, revolta do quê, filho? Você tem que complementar. Você tem que falar, revolta do quê? Eu saí porque eu quis. Ninguém me fez nada. Ao contrário. Outra coisa, Mordan. O povo gostava muito de mim. Eu era muito bem tratado. Tá? Eu não vou dizer que o povo... Eu era muito bem tratado. Tem sempre um e outro lá que eu não gosto de você, que isso é normal na vida de todo mundo, tá? Mas eu fui muito bem tratado. Eu saí por evangelho. Por isso que eu saí de lá triste e chorando, tá? Porque eu gosto desse povo. Eu gosto, gente. Eu tô nesse canal aqui por amor ao povo que tá na CCB. Por amor a eles. Então não tem nada de revolta. Esse negócio de revolta aqui é aquele negócio assim, ele fala isso, mas ele não mostra o objeto da revolta. Por que essa revolta? Ele não sabe dizer. Ele só acha que eu tô revoltado, porque eu tô falando a verdade aqui pra ele, na cara dele, ele acha que isso é revolta.
O Fernando parece que saiu também, ele era amado lá também, né, o Fernando. Tu viu a live dele hoje, ele tava falando isso. Mas então. seja sincero, Josafá, agora. Na sexta pergunta aqui, você tem vontade de voltar para a CCB? Não, de jeito nenhum. Voltaria se ela se transformasse numa igreja bíblica, coisa que nunca vai acontecer. Mas eu saí de lá porque eu não aguentava mais frequentar CCB. Eu não aguentava. Eu estava indo por tradição, por causa da família, por causa do povo, preocupado com aquele baque da saída, né? Aliás, outra coisa que eu preciso acrescentar aqui para vocês. Eu saí, voltei e saí de novo. Eu saí por volta de 2013, aí deu um reboliço muito grande na minha vida, minha família, minha avó, minha mãe não ficaram bem, uma pressão psicológica muito grande. A pressão psicológica é muito grande, tá? Até eu fiquei meio chacoalhado na cabeça, porque eu não queria mais, e eu acabei voltando. Eu fui pro Ministério Jandira, né? Fiquei lá um tempo, aí quando eu percebi que aquele troço lá era 2 vezes pior do que a CCB, 3 vezes pior, as seitas são aliás, as dissidentes são piores do que a CCB, tá? Se for para você sair da CCB para ir para uma dissidente, fica onde você tá, porque tem o mesmo costume, são seitas, tá? Só que pior, você vai para um lugar onde praticamente, né, não tem ordem, não tem nada. Então eu saí, voltei, né? Fiquei um tempo, aí foi quando eu saí de vez, que eu falei, não dá mais. Eu voltei por causa dos outros, e eu tava muito ruim, eu tava entrando em depressão. Quando eu voltei para CCB, inclusive, eu tive depressão, tá? Eu tive depressão. Quando eu voltei para CCB, parece que eu tinha morrido. A minha vida acabou, eu não tinha mais alegria, acabou minha vida, eu estava ali dentro como se fosse um pedaço de pau para cumprir para cumprir a vontade dos outros. Eu tinha acabado a minha vida. Foi quando eu falei, não aguento mais, e eu saí de lá chorando, irmão, porque eu vi que o Espírito Santo me carregou e falou, não quero você mais aqui, e eu saí. É isso aí. Então, irmão, eu não tenho vontade de voltar. Não tenho mesmo, sabe? Eu não sinto nem saudade, irmão. Nada. Eu falo que eu tô totalmente liberto mesmo, tá? Não tenho nem saudade. Inclusive, esses dias eu chamei meus 2 filhos e minha esposa e falei, se eu morrer, porque a gente tá recebendo ameaça de morte, né, irmão? Que isso é sério, tá, gente? Eu não estou brincando com vocês, estou falando sério. Eu estou recebendo ameaças de morte. E eu falei com eles aqui esses dias, se acontecer alguma coisa comigo, não voltem para aquele lugar. Porque essas crianças aqui, ó, provavelmente, eles podem ter problemas psicológicos no futuro. Porque isso é uma probabilidade muito grande na congregação cristã no Brasil. Muito grande, tá? Você vai lá pro Edir Macedo, lá ele vai arrancar o seu troco. Joia. A Universal... o troco, a CCB, eles entram na tua cabeça. Eles entram na sua cabeça e nunca mais você vai ser a mesma pessoa, né? É isso aí, irmão. Bom, a 7ª pergunta, né? Na final, né? Qual que é a intenção do seu canal? A intenção do meu canal, a principal, no início, quando eu ainda estava na congregação cristã no Brasil, eu procurava pessoas que eram considerados pecadores de morte. Eu ia na casa dessas pessoas para falar. Eu acreditava que Deus tinha me dado um conhecimento da Bíblia, porque Ele me deu muito conhecimento. Não era à toa, era para fazer esse tipo de resgate. E eu ia atrás dessas pessoas, né, para poder chamá-las de volta para a congregação cristã no Brasil. Eu fiz muito isso. Eu trouxe muita gente para a congregação cristã no Brasil. E aí foi quando eu abri um canal, né? O meu primeiro vídeo que eu fiz, aliás, não foi o primeiro vídeo, foi o primeiro vídeo nesse canal. O outro eu tinha feito vídeos de debate. Nesse canal foi eu lendo uma carta de um ancião, Almas Feridas, né? E ali eu lia pedindo para as pessoas voltarem para a congregação cristã no Brasil, que o pecado de morte
era uma invenção da CCB. Então, no começo, era para tentar trazer as pessoas de volta por causa das crenças equivocadas da congregação no Brasil, estava trazendo muito transtorno na vida das pessoas. E foi quando eu comecei, então, a estudar cada vez mais a Bíblia, e eu, então, entendi que a congregação tinha um problema maior, ou seja, esse negócio como é que eu posso dizer, da exclusão das pessoas, ele era só a ponta do iceberg do problema teológico dentro da congregação cristã no Brasil. Ou seja, né, o problema era muito maior. Quando eu entendi que Jesus Cristo lá é pouco falado, não prega, não fala dele, aí foi quando eu comecei a ficar mais assustado e eu fui dando mais ênfase ainda aqui no meu canal. Então, o propósito do meu canal é mostrar a verdade para o CCBano, mostrar para ele Bíblia versus congregação cristã no Brasil, fazer ele pensar um pouco, né, sobre a situação dele, da onde ele está, né? Então, o propósito do meu canal sempre foi esse. Só caindo. Não, você está no ar, irmão. Eu tô te ouvindo. Você consegue me ouvir, né? Eu consigo. Eu acho que é melhor. Pergunta aqui. Sim, fala aí. Tá. A oitava pergunta não é nem uma pergunta, na verdade, né? Quase que uma acusação, né? É verdade que você compra inscritos? Essa pergunta é lá do Arca CCB?